Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Selk. Sou o César e nesta aula será apresentado como acrescentar um novo option para o Select sem a necessidade de abrir ou navegar para outra página. Imagine que eu quero cadastrar um veículo, neste caso é o teste 6, mas a marca não está aqui. E agora? Haveria necessidade de ir para outra página e cadastrar no banco de dados a marca. Mas eu posso cadastrar diretamente aqui. Eu coloco o nome da marca, clico em cadastrar, clicando em cadastrar, marca cadastrada com sucesso, cadastrou a marca. Se eu conferir no banco de dados, venho em marcas, cadastrou a marca Ford, o último veículo que eu cadastrei, o teste 4, então agora será o teste 5, que vai utilizar esta marca. Observem que quando eu cadastrei a marca, automaticamente ele deixou pré-selecionado a marca cadastrada, que eu havia cadastrado, mas eu posso alterar se houver a necessidade. Mas eu cadastrei a marca, agora eu quero cadastrar este veículo. Veículo cadastrado com sucesso, limpou o formulário, verifico no banco de dados, procurar, cadastrou o veículo teste 5, indicando para a marca 4, a marca que eu cadastrei utilizando este botão. Então, é isso que será implementado nesta aula. Como acrescentar mais uma opção no Select sem a necessidade de ir para outra página, para outro formulário. Eu consigo fazer tudo na mesma página. Bora implementar. Nesta aula será utilizado o servidor local WAMP Server, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Start o servidor local WAMP Server, abro no gerenciador de arquivos e em seguida criei o diretório Selk dentro do WAMP Server. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Para abrir, uma das opções é simplesmente arrastando o diretório. Abri o diretório, crio o arquivo index.php, no mesmo eu crio a estrutura básica do HTML5, altero indicando que a página é Português Brasil, o título que deve ser apresentado na aba do navegador será Selk e dentro do conteúdo acrescento a tag H1. Abro a mesma, finalizo, em seguida coloco a palavra ou a frase cadastrar veículo. Posso conferir no navegador como está ficando. Para isso, eu simplesmente coloco localhost, em seguida o diretório Selk, esse diretório que eu criei, e o arquivo index não preciso colocar porque o próprio servidor encarrega-se de procurar o arquivo raiz index. Cadastrar veículo. Para começar, eu pesquiso pelo framework Bootstrap, pesquisei, abro o site, abrindo o site, venho em documentação, confiro qual é a versão, é a última versão, 5.3 que estou utilizando. Descer um pouco, eu tenho os links da CDN, o CSS e o JavaScript, exatamente o que eu preciso. Somente eu copio daqui porque já está com a tag link, em seguida o endereço, depois do endereço tem a parte da integridade, para verificar se o arquivo não foi interceptado no meio do caminho e modificado. Eu acrescento aqui acima do título, só conferir, colocar um espaço para ficar melhor, coloquei o link, mas eu posso retirar, só queria apresentar para vocês. Em seguida, incluo também o JavaScript, pego toda esta linha e acrescento antes de finalizar a tag corpo. Estou incluindo um JavaScript do seguinte endereço deste local e tem a parte da integridade para verificar se o arquivo não foi interceptado e modificado no meio do caminho. Atualizar, já deu uma diferença no título, botão direito, exibir o código-fonte, clico sobre o mesmo, carregou corretamente e depois o JavaScript também está carregando corretamente. Importante sempre testar. Agora, posso colocar todo este conteúdo dentro da tag container, utilizo div, em seguida o atributo class e o seletor container do próprio Bootstrap. Você pode conferir na documentação do Bootstrap o container. Conferir como está ficando, atualizo, agora não ocupa 100%. E na documentação você pode conferir em layout, container é o que eu estou utilizando, este seletor. Próximo passo é utilizar o formulário.
tenho a parte dos formulários, venho em Form Control, tem o exemplo, mas eu posso ir na parte do Layout. E na parte do Layout, descendo um pouco, tenho este exemplo, é esse que será o utilizado, tem a tag Form, abro a tag Form abaixo do H1, finalizo esta tag Form, iniciei o formulário, finalizo, posso acrescentar também um ID, utilizo o atributo ID e o nome do seletor CAD veículo. Nome do seletor, não utilize caracteres especiais, tilde, cedilha, espaço em branco e assim por diante. Tenho o primeiro campo, mas não é isso que eu quero é um campo do tipo Select. Venho no Select, é este campo que eu quero, posso copiar este campo e acrescentar neste local. Somente faltou um label, posso retornar neste e copiar isso daqui. No entanto, eu quero um campo por linha, isso daqui, um campo. Por isso que eu coloquei 12 grid, coluna 12 grid. Abre a div e finaliza a div depois do select. Conferir como está ficando agora este campo e conforme eu citei está ocupando todo o espaço, 12 grid. Faltou acrescentar o label, este label. Para isso pego isso daqui e acrescento dentro do column 12 grid. Altero for, então só for vai ser o select marca ID, porque aqui será selecionado a marca ID. Porque tem o for. O for é quando eu clicar sobre o label, somente ainda não salvei. Agora sim, salvo, verifico. Quando eu clicar em meio, o cursor deve vir para este campo. Para isso, select marca ID e o ID do campo também com o mesmo nome. Coloco aqui o ID e depois select marca ID. E aqui para auxiliar, coloco selecionar a marca. Conferir como está ficando, atualizo, clicando em e-mail, observem que o cursor veio no campo. Cliquei fora, cliquei na palavra e-mail, o cursor vem no campo. Para isso que serve o for. Tiro o selected, não preciso, é o pré-selecionado, somente preciso acrescentar o value vazio. E neste value vazio primeiro será o selecione. Depois, o valor 1 refere-se à seguinte marca. Coloco ordem alfabética, então vai ter esta primeira marca, depois a segunda e a terceira marca. Conferir como está ficando o select, ok. Falta agora o botão cadastrar. Botão aqui abaixo, pego este column 12 grid e finalizo esta div. Se eu retornar na documentação do Bootstrap, é este botão. Descer, já coloquei esta div, só falta colocar o botão. Acrescento neste local dentro desta div. Será um submit btn primary, não, eu quero que ele seja da cor verde e não será o sign in, será o cadastrar. Inclusive aqui eu altero, eu vou utilizar o input. Então acrescento a tag input, type submit, class btn e este input eu apago. Acrescento o value, o valor que deve ser apresentado no botão será o cadastrar e também acrescento um ID. Para isso eu utilizo CAD veículo, somente agora é referente ao botão, então será o seletor BTN e tenho o cadastrar. Agora imagine, eu quero selecionar uma marca, no entanto esta marca ela não está aqui. Haveria necessidade de ir para uma outra página e cadastrar. Eu quero que, se não houver a marca, apresente um botão para o usuário cadastrar uma nova marca. Aqui falta alterar, porque é marca e não e-mail. E vai ser utilizado o seguinte layout. Eu venho em grupo de campo, descer um pouco para ver o exemplo que eu quero. É referente ao botão na lateral.
está aqui, botão. Tenho o conteúdo e depois o botão, o campo e o botão. Ele está no segundo exemplo, é o botão na lateral direita. Preciso copiar este input group, grupo de campo, depois eu acrescento este grupo abaixo do label, abrir a div antes do select, finalizo a div depois do select. Conferir como está ficando, não está apresentando ainda porque eu não coloquei, é este botão. Copio todo ele, somente volto novamente no início, agora sim, e colo depois do select, neste local. Primeiro confiro se está apresentando corretamente. Sim, botão. Posso personalizar. Aqui você pode colocar algum ícone, eu coloco somente o sinal de mais para agilizar. Acrescentar mais um. Não gostei do cinza, então eu altero para o cadastrar, então será o verde, e também quero que ele fique totalmente preenchido. Conferir se fica totalmente preenchido, melhor. Sim. E quando eu clicar neste mais, deve abrir uma janela modal. Se deve abrir uma janela modal, bora criar a mesma. Tenho Model, está na parte de componentes, janela modal. E confiro na documentação. Tenho exemplo para abrir. Botão, type botão. Como é que eu coloquei? Type botão. Posso colocar na mesma ordem, primeiro tipo, depois class, não interfere esta ordem dos atributos, é só para ser mais fácil de visualizar o que eu já tenho. Depois do class, tenho o data, observe que tenho BS, se você está utilizando o Bootstrap 4, versões inferiores, não tem o BS, aqui eu preciso acrescentar esta palavra BS no meio, e vai ser o seguinte, não será somente model, neste caso será, não posso deixar model mesmo. Retorno na documentação, depois eu tenho mais este atributo, e esse atributo recebe o nome da janela modal que deve ser aberta. E este ID eu vou utilizar, pode ficar aqui, mas não será utilizado. Coloco o seguinte nome, deixo model, não, será cadastrar, em seguida marca. Isso significa que a janela modal vai ter este nome e vai estar dentro do atributo ID, em função do hashtag. E retorno na documentação, agora eu tenho a janela modal. Esta janela, copio toda ela e posso colar abaixo do form. Faço uma explicação bem rápida. Aqui estou criando uma janela modal para cadastrar uma nova marca. Class, estou trabalhando com modal. Fade é o comportamento quando estiver abrindo e fechando. Qual é o nome que eu atribuí? Eu coloquei o nome é cadastrar marca. E conforme eu citei, é um ID exatamente. O atributo ID, posso deixar este atributo. Depois, aqui é cadastrar label. E aqui também altero na parte do título, só para agilizar. Em seguida, é uma janela modal, tenho a parte do cabeçalho, primeiro conteúdo, todo o conteúdo, cabeçalho, corpo e o rodapé. E neste conteúdo tenho o cabeçalho. Primeiro é o título, não será model. Posso conferir primeiro se está abrindo. Dou um Ctrl F5 para recarregar, clico em mais e abriu a janela modal. Preciso alterar esse título, excluir esses botões e criar o formulário dentro do corpo. Tenho o cabeçalho, o corpo e o rodapé. Primeiro altero neste local, então será o cadastrar marca, somente marca com M maiúsculo. Tenho o botão para fechar, só para apresentar para vocês, é este botão. Depois tenho a parte do conteúdo que está aqui internamente no lugar desses três pontos, e o rodapé eu excluo, eu fico sem o rodapé. Agora está neste padrão. Preciso agora implementar o formulário. E para implementar o formulário, retorno na documentação no form, layout form,
Desço na parte do grid, tem aqui este exemplo. Novamente, pego a tag form no lugar dos 3 pontos, finalizo a tag form. Dentro desta tag form, posso criar o primeiro campo. Pego este que possui 12 input e acrescento neste local. Não será input address, será nome marca, então significa que o ID também vai ter o nome marca. Porque quando eu selecionar, clicando no label, observem que o cursor veio para este campo. Não é endereço, neste caso deve ser o nome, sendo o nome da marca, então eu acrescento no placeholder o texto nome da marca, marca do veículo. E também aproveito e acrescento também um name para este campo. E o name deste campo será nome underline marca, com o mesmo nome da coluna. No banco de dados vai ter esta coluna. Pego este column 12 e duplico aqui abaixo, porque eu preciso agora é o botão. Pego este input implementado na parte superior para facilitar. É um input type submit para apresentar sendo um botão, success o verde cadastrar, CAD não é CAD veículo, neste caso será o CAD marca BTN e também vai ter a palavra cadastrar. Aproveito e acrescento no formulário o atributo ID e indico CAD marca form. Este é o ID do formulário. Quando eu receber os dados deste formulário no JavaScript, eu utilizo este seletor. Dou um Ctrl F5 para recarregar, venho no mais e tenho nome da marca do veículo. E eu quero que quando eu clicar neste botão, o JavaScript receba os dados, envie para o PHP, pode ser uma API, mas eu vou enviar para o PHP, e salve no banco de dados. Após salvar, atualize esta lista. É isso que será implementado no JavaScript. Preciso criar um diretório JS. Dentro desse diretório, crio o arquivo custom.js. Preciso incluir este arquivo custom.js no arquivo index. Para isso, utilizo a tag script, finalizo a tag script, utilizo o atributo source e indico que eu quero carregar o arquivo que está dentro do diretório JS, sendo o arquivo custom.js. Confiro se está carregando, atualizo, botão direito, exibir o código-fonte da página, clico sobre o mesmo, não apresentou erro nenhum, significa que carregou a página corretamente. Retorno no arquivo JavaScript, coloquei o comentário, o que eu preciso implementar, receber o seletor da janela modal, e o seletor da janela modal, conferir, eu coloquei cadastrar marca. Pego este seletor, ele está dentro do atributo ID. Se ele está dentro do atributo ID, então é um getElementById. No entanto, primeiro preciso indicar que é uma janela modal do Bootstrap. Utilizo instanciando Bootstrap Model, depois utilizo o document getElementById, conforme eu citei, o seletor está dentro do atributo ID. Depois que eu receber, eu atribuo para uma constante com o mesmo nome do seletor para ser fácil de identificar. Recebi o seletor da janela modal, próximo passo é do formulário. O formulário eu coloquei CAD marca form. Também utilizo o document.getElementById e o nome do seletor cadastrar CAD marca form e atribuo para uma constante com o mesmo nome. Preciso receber o seletor do botão. Posso duplicar isso daqui só para facilitar. Pego o nome do seletor, o nome do seletor é CAD marca BTN e substituo o nome do seletor e o nome da constante. E próximo passo é verificar se existe este seletor CAD marca form. Se não existir este seletor, não acessa o if. Se CAD marca form existir, acessa este if
e neste hífen eu aguardo o usuário clicar neste botão cadastrar. Para isso, utilizo este seletor CAD marca form. CAD marca form é referente ao formulário e dentro do formulário tenho este botão. Eu aguardo um evento, add event listener. Qual evento? O evento, conferir como eu coloquei no botão, o evento do submit. Se existir o submit, se o usuário clicou no botão, então execute uma função. Eu coloco o async, porque será utilizado o await. Crio uma função, ela recebe o e como parâmetro, e em seguida crio a função seguindo o padrão arrow function. E internamente dou um console log, só para conferir se realmente eu estou recebendo corretamente. Coloco a palavra salvar, somente esta palavra. Dou um Ctrl F5 para recarregar, botão direito, inspecionar, venho em console, clico em mais, clico em cadastrar. Observem que ele apresentou a palavra salvar e recarregou a página. Eu não quero esse comportamento padrão. Para isso, não permitir a atualização, eu utilizo o e, o parâmetro que eu estou recebendo, e depois prevent default para não recarregar a página. Retorno, dou um Ctrl F5, venho na janela modal, clico em cadastrar, agora não recarregou, não teve o comportamento padrão do formulário. E preciso receber os dados do formulário. Utilizo o new para instanciar form data. Depois que eu instanciar form data, eu indico que eu quero receber os dados do formulário do CAD marca form, deste formulário. Depois que eu receber, eu atribuo para uma constante com o nome de dados form. Eu tenho os dados do formulário. E quando o usuário clicar no botão, eu posso apresentar um texto salvando. Para isso, utilizo o document.getElementById e vai ser o CAD. Eu já tenho o CAD marca btn. Eu não preciso novamente chamar aqui abaixo. Eu pego simplesmente esta constante e ela recebe um valor, sendo o valor, só dou um espaço, será a palavra salvando. Você pode colocar o texto que você quiser. Retorno no navegador, dou um Ctrl F5 para recarregar, em seguida clico em cadastrar, salvando exatamente. É isso que eu quero. Depois, quando salvar, deve retornar novamente para o cadastrar. Falando em cadastrar, eu preciso chamar um arquivo PHP responsável em salvar a marca no banco de dados. Utilizo await, aguardo o processamento, só posso utilizar o await se eu acrescentar o async na função. Faço uma requisição utilizando o fetch, faça uma requisição para o arquivo cadastrar marca.php e este arquivo recebe os dados utilizando o método post. Então eu envio os dados utilizando o método post. Quais são os dados? Os dados vão no corpo da requisição, no body, e os dados estão em dados form. Pego dados form e acrescento neste local. Este console log não preciso mais. Preciso criar este arquivo cadastrar marca. Clico na raiz, crio o arquivo. Neste arquivo, abro o PHP. Eu preciso agora uma base de dados. E para criar a base de dados, venho novamente no localhost. Para acessar o servidor local WAMP Server, venho em phpMyAdmin. O usuário padrão é root, a senha em branco e o servidor MySQL. Entrar. Acessando, preciso criar uma base de dados. Coloco o nome de Celk, seleciono a collection, UTF-8 MB4 Unicode CI, criar a base de dados. A primeira tabela com o nome de marcas, 4 colunas já é o suficiente. A primeira coluna será o ID, ela é uma chave primária e também será autoincremento. O próprio servidor ou banco de dados encarrega-se de incrementar. Depois eu tenho o nome marca. Eu coloco o mesmo nome do campo. Eu coloquei nome marca, então aqui eu também coloco o nome marca. Seleciono varchar e no máximo 220 caracteres. E no DB, caso eu queira fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira, guardar criado a tabela.
Criei a base de dados, criei a tabela, preciso conectar este projeto com a base de dados. Crio um arquivo conexão.php. Para agilizar, coloquei uma conexão pronta. Host, onde o banco de dados está localmente. O usuário root, lembro quando eu acessei o phpMyAdmin, utilizei o usuário root, a senha em branco, a base de dados Celk que eu criei e também a porta 3306. Tem a conexão com a porta e a conexão sem a porta. Eu utilizo a conexão sem a porta. Quando eu setar a variável con, que possui a conexão, esta é a variável porque ela está recebendo a conexão. Eu testo se está funcionando a conexão com o banco de dados. Eu acrescento aqui conexão.php, conexão com o banco de dados realizado com sucesso. Agora, se eu retirar a letra E, só para ver se acessa o cat, eu retiro o comentário e acessou o cat. Não conseguiu realizar a conexão corretamente. Então, aqui, ao invés de ser eco, eu coloco o die. Pause o processamento. E finalizo aqui para pausar o processamento. Não preciso mais da conexão realizada com sucesso. Antes de comentar esta linha, eu testo agora sim, funcionando. Comento este eco, porque não posso ter mais de um eco em função de eu estar trabalhando com JavaScript. Incluo este arquivo conexão no arquivo cadastrar marca. Para incluir, utilizo o include, inclua somente uma vez o arquivo, sendo o arquivo conexão.php. Incluir, posso receber os dados que o JavaScript está enviando através do método post. Então, eu utilizo o filter underline input array para receber todos os dados, vem através do método post, então é input post, recebo tudo com uma string. Para isso, utilizo o filter underline default. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável com o nome de dados. E posso validar o formulário. Verifico se for empty, se for vazio, se forão dados, é o que eu estou recebendo. E o dado, esta variável, ela possui um array, recebe todos os dados do formulário. Eu tenho os dados do campo nome, marca. Se for vazio, acessa este hífen, uma variável com o nome de retorna, ela recebe o seguinte, recebe um array. Primeiro eu tenho status falso, pois houve um erro. Se você quiser trabalhar com erro 400, você pode implementar, mas aqui eu vou optar por este modelo. Acrescento uma mensagem MSG e esta mensagem vai estar dentro do alerta do HTML, do Bootstrap. Eu pesquiso por alerta, tenho os exemplos, clicando aqui em exemplos, é o alerta vermelho, sendo o danger. Temos esse alerta referente da cor vermelho e acrescento neste local. Seleciono primeiro aspas simples, clico Ctrl D, seguro Ctrl e vou clicando D para selecionar os aspas duplos. Selecionei, altero para o aspas simples, colocando agora sim. Posso juntar, colocando isso em uma única linha, apago o texto e coloco o texto erro necessário preencher o campo nome. Ponto e vírgula para finalizar a linha. E para retornar isso para o JavaScript, eu retorno como um objeto. Utilizo echo, em seguida JSON encode, é o encode, cuidado para não colocar o errado. Eu pego o array retorna e converto para um objeto. Eu tenho um array, estou convertendo para um objeto e retornando para o JavaScript. Então, aqui no JavaScript, eu posso receber e atribuir para uma constante com o nome de dados. Preciso ler agora esta resposta. Para isso, await, aguardo o processamento, dados, está vindo um objeto, então utilizo o JSON. Depois que eu realizar a leitura, eu atribuo para uma constante com o nome de resposta. Tenho a resposta, posso dar um console log para conferir se realmente eu estou recebendo a resposta corretamente do PHP. Retorno no arquivo raiz, no arquivo index, dou um Ctrl F5 para recarregar, clico em mais, deixo vazio,
clico em cadastrar e tenho o alerta. Erro, em seguida é necessário preencher o campo nome. Está funcionando. Ele acessou este hífen porque eu não estou enviando os dados. Fecho o arquivo conexão. Agora, se eu enviar os dados, acessa este else e dentro do mesmo eu preciso implementar isso daqui. Eu já coloquei o comentário que deve ser implementado. Primeiro, criar a query, será um insert, insira os dados na tabela, conferir o nome da tabela. A tabela é marcas e nessa tabela marcas eu quero acrescentar na seguinte coluna os seguintes valores. Quais são as colunas? Aqui é somente a coluna nome marca. O ID é auto-incrementa. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. Esta coluna recebe o que estiver dentro deste array na posição nome marca, mas eu não coloco o valor diretamente na query para evitar SQL Injection. Se você não sabe o que é o SQL Injection, abaixo um link para você acessar uma aula na qual eu abordo mais detalhes. E atribuo esta query para uma variável com o nome de cadMarca. Assim é fácil de identificar. Preciso preparar a query, pego a variável con, que está dentro do arquivo conexão, lembram da variável que eu citei no início da aula, e depois prepare para preparar a query, que está dentro da variável cifrão cadMarca. Depois que eu preparar a query, eu atribuo para uma variável. Só conferir aqui, eu altero, aqui eu coloco query marca e aqui também query marca e agora sim eu coloco cadMarca, assim eu consigo diferenciar melhor. Query preparada, preciso substituir este link nome marca pelo valor respectivo. Para isso pego a variável cadMarca, para substituir utilizo bind param, indicando que o link cadMarca, isto é, nome marca, recebe o valor que estiver em dados marca. É o que veio do formulário, o que o JavaScript está enviando. Para executar a query, pego cadMarca, em seguida a função execute. Após ter executado, eu verifico se cadastrou corretamente. Se cifrão cadMarca, eu conto a quantidade de linhas. Se for true, significa que conseguiu cadastrar corretamente. Acessa este if e posso retornar. Eu pego este retorna para facilitar. Então, neste if eu retorno sucesso e aqui eu retorno erro. No erro, eu substituo a frase, então vai ser erro, marca não cadastrada, e na parte superior será marca cadastrada com sucesso. Somente eu altero para true, não houve erro nenhum, não é o danger, eu quero a cor é o verde, então o verde é o success. Eu pego o success e substituo neste local. E a frase marca cadastrada com sucesso. Além do status e da mensagem, eu também quero retornar o seguinte, sendo marca ID. Marca ID vai ser o ID do registro cadastrado no banco de dados. Eu cadastro uma nova marca, vai ter o ID. Este ID, para recuperar o ID deste insert, para isso eu utilizo o seguinte, pego a variável que possui a conexão con e depois, sendo last insert ID, o editor auxilia. Recuperei o último ID. Também acrescento o nome da marca. Nome da marca vai estar dentro de nome marca. Acrescento nome marca e recebe o valor que eu estou cadastrando no banco de dados. Dados, nome, marca. Será que vai cadastrar agora? Retorno, dou um Ctrl F5 para recarregar, clico em mais, deixo vazio. Necessário preencher o campo nome, ok. Se eu colocar teste, então coloquei o teste, está salvando, não ficou legal, eu preciso retirar este salvando porque eu não consigo continuar. Então, ao invés de ter o salvando, depois que salvar, deve apresentar o botão com o texto cadastrar. Apago salvando e agora apresento o cadastrar. Testo novamente, Ctrl F5, mais clico em cadastrar, erro, necessário preencher o campo nome,
mas ele não reconheceu. Cadastrar btn value, aqui cadastrar. Eu preciso apagar esses 3 pontos. Agora sim, Ctrl F5, clico em cadastrar, deu erro, mas se eu colocar teste1, clico em cadastrar, eu tenho marca cadastrada com sucesso, ID da marca 1, registro 1 no banco de dados e o nome da marca teste1. Será? Confiro no banco de dados, cadastrou corretamente ID 1 e o nome da marca teste1. Significa que cadastrou corretamente. Está cadastrando, estou retornando os dados, então eu só verifico se conseguiu cadastrar corretamente. Coloquei o comentário, acessa o hífen quando não cadastrar com sucesso, quando não conseguir cadastrar. Não conseguiu cadastrar, então verifico. Se for diferente de true, resposta, quando não conseguir cadastrar, ele tem falso. Quando for falso, significa que não conseguiu cadastrar corretamente. Acessa este hífen e neste hífen eu quero enviar a mensagem de erro para o HTML. Para isso, venho no arquivo index, na janela modal, abaixo desta div, acima do formulário, eu crio a tag spam, finalizo esta tag spam, utilizo o atributo id e o seletor msg cad marca erro. Pego este seletor, eu coloquei dentro do atributo id, então na parte superior eu posso receber. Coloco aqui, duplico esta linha, altero o nome do seletor e altero o nome da constante. Coloquei o comentário, receber o seletor do formulário cadastrar marca. Pego este seletor, ou esta constante, é a mesma coisa, o mesmo nome, e indico que este seletor recebe um HTML, inner HTML, recebe o que está dentro de resposta, e dentro de resposta eu tenho a posição, vamos ver, MSG, é esta mensagem. Coloquei inner HTML porque ele possui HTML, possui div, então é um HTML, ponto e vírgula para finalizar. Eu também posso criar um genérico, pego isso daqui, mensagem CAD, e acrescento abaixo deste H1, somente agora MSG, que será mensagem genérica. Acrescento aqui também a mensagem genérica. Pego isso daqui, eu coloquei o nome do seletor MSG, então a constante também vai ser MSG. Eu deixo esse MSG no momento, eu quero ver se vai apresentar a mensagem de erro. Dou um Ctrl F5, clico em cadastrar, erro necessário preencher o campo nome. Exatamente, é isso que eu queria, está funcionando corretamente, mas quando cadastrar, acessa este else e também quero enviar a mensagem para o HTML. Pego isso daqui e acrescento neste local. Conferir, dou um Ctrl F5, clico em mais, coloco teste2, clico em cadastrar, marca cadastrada com sucesso. Mas eu quero que ele feche a janela modal, quando cadastrou, limpe o formulário, feche a janela modal e também limpe isso daqui. Observem que eu fechei a janela modal e o texto da mensagem permaneceu. Esse texto eu quero apresentar neste local, então eu criei o seletor MSG. Na parte superior, só para vocês lembrarem, é esta constante que está recebendo este seletor, o seletor esse daqui, que recebe a mensagem. Vamos ver se funciona em relação à mensagem. Recarrego, Ctrl F5, clico em mais, será o teste3, clico em cadastrar, marca cadastrada com sucesso, ele deveria apresentar neste local. Porque ele não apresentou, será que eu não dei o Ctrl F5, MSG, confiro aqui na parte superior, MSG está correto, então falta dar um Ctrl F5 para recarregar. Vamos ver, clico em cadastrar, teste 4, clico em cadastrar, ele apresentou neste local e não aqui acima. Isso significa que eu não alterei, aqui está true, falso, o erro está no if, não é falso, é status, é esse status que eu preciso, é esta posição e não o valor.
eu estou colocando o valor. Então, é o status, retorno, dou um Ctrl F5 para recarregar. Eu acho que agora será o teste 5. Clico em cadastrar. Não apresentou a mensagem neste local. Fecho a janela modal. Apresentou aqui. Mas, se eu atualizar, vamos ver. Clico em cadastrar. Permaneceu a mensagem aqui acima. Coloco o teste 6. Clico em cadastrar. Fecho a janela modal. Apresentou aqui a mensagem, mas não ocultou esta mensagem aqui. Eu preciso ocultar. Então, significa que esta mensagem CAD erro recebe um valor vazio para substituir e aqui também deve substituir o MSG por vazio. Vamos testar primeiro isso daqui. Dou um Ctrl F5, clico em cadastrar, teste 7, clico em cadastrar, era teste sem valor. Cadastrar, erro necessário preencher o campo nome, teste 8, clico em cadastrar, observem, ocultou a mensagem e aqui está a mensagem. Mas eu quero que ele agora faça o seguinte, eu tenho a mensagem de sucesso, eu fecho, coloco teste 9, cadastrar, eu tenho a marca cadastrada com sucesso, eu clico para cadastrar, cadastrar, erro necessário preencher o campo nome, e aqui não está mais a mensagem, porque ele acessou este if, apresentou a mensagem de erro e limpou a mensagem de sucesso. E preciso limpar o formulário. Pego a constante CAD marca form, está aqui. Eu quero resetar, então utilizo o reset o formulário. Coloquei outra coisa. Agora sim, deve limpar o formulário. Testo, Ctrl F5, coloco teste 1, clico em cadastrar, cadastrou e limpou o formulário. Exatamente, só falta fechar agora a janela modal. Para isso, pego CAD, eu tenho CAD, está faltando alguma coisa aqui. CAD marca modal. Eu coloquei cadastrar marca. Eu deixo cadastrar marca. Vamos ver como é que eu coloquei no formulário cadastrar marca. Pode ser esse mesmo nome, mas seria recomendado colocar modal para ser mais fácil de identificar. Pego esta constante e indico que eu quero fechar a janela modal. Utilizo esta função. Será que funciona? Ctrl F5 para recarregar o JavaScript. Clico em mais, cadastrar, deixo erro, funcionou, teste 2, cadastrar, fechou a janela modal, marca cadastrada com sucesso. Não preciso mais deste console log na linha 35, eu excluo o mesmo, ou posso deixar porque eu ainda tenho uma explicação. Por exemplo, eu tenho esses 3 options. Eu quero que quando eu cadastrar uma nova marca, acrescente aqui abaixo. Como é que eu faço para acrescentar? Continuo aqui no JavaScript. Para facilitar, eu coloquei o comentário, tudo que deve ser implementado. Primeiro, criar um novo elemento option. Para isso, utilizo o document, em seguida, create element, está aqui abaixo. E qual será? Eu quero criar um elemento chamado option. Mesmo nome que está aqui. Cadê isso daqui? É essa tag que está sendo utilizada. E atribuo para uma variável com o nome de novo option. Assim é fácil de identificar o que eu tenho. Em seguida, pego esta variável e aqui abaixo definir o valor do novo option. Novo option recebe um valor, value, recebe o que está em resposta. Eu quero pegar este valor. Cadê nome marca? Este valor. Para isso, simplesmente coloco o nome, underline, marca. Observe se você está colocando o nome correto. Preciso também definir esse texto. Para isso, tenho aqui, novo option, será o text. E o texto será o que está dentro de resposta, ou aqui eu coloquei errado. Aqui acima não é
nome marca. Nome marca é no texto. Aqui acima é marca ID. É este ID sendo aqui. Isso que eu coloco neste local. Marca ID. Valor é o ID e o texto é o nome da marca. Definir o atributo selected para ele estar pré-selecionado. Ou deixo esse pré-selecionado. Primeiro eu adiciono, para isso utilizo o select marca ID. Eu não tenho ainda este seletor. Vamos conferir aqui, select marca ID. Este seletor eu recebo aqui na parte superior. Utilizo o document, em seguida é o ID, então get element by ID. O nome eu coloquei de select marca ID e atribuo para uma variável com o nome de marca ID. Agora que eu recebi, posso na parte inferior adicionar o novo option. Pego select marca ID, recebe como um filho. Para isso utilizo este método e passo para ele o novo option que eu estou criando, a nova opção. Será que acrescenta? Dou um Ctrl F5 para recarregar. Eu tenho essas três opções. Eu acrescento um novo. Será o teste 15. Clico em cadastrar, venho e tenho o teste 15. Mas observe que ele não ficou pré-selecionado. Eu quero definir como selected, deixar pré-selecionado. Para isso, pego o novo option e ele recebe primeiro set atributo, quero setar o atributo e o atributo é o selected, que deixa pré-selecionado. Selected, tem o D no final, recebe ele mesmo. Pego este selected novamente e acrescento. Será que deixa pré-selecionado? Dou um Ctrl F5, agora não tem mais o 15, eu acrescento agora o teste 16. Clico em cadastrar e deixou pré-selecionado o teste 16. Agora sim eu posso comentar este console log da linha 37 ou excluir. Eu vou excluir este console. Estou cadastrando a nova marca, mas ele não traz as marcas que estão no banco de dados. Eu quero trazer. Para isso, venho no arquivo index, na parte superior. Primeiro, quero incluir a conexão com o banco de dados. Depois que eu incluir a conexão, eu posso recuperar no banco de dados as marcas. Coloquei o comentário, recuperar, então será um select. Seleciona a coluna ID, a coluna nome, underline, marca, from, da qual tabela, só conferir se é nome, marca, exatamente, da tabela marcas. Dessa tabela, selecione todos os registros, somente ordene order by, da ordem crescente, ordem alfabética, nome da marca. Comece na ordem alfabética, em seguida ASCII. E atribua para uma variável com o nome de query underline marcas, porque tem mais de uma marca. Preciso preparar esta query, pego a variável con que possui a conexão, prepare, para preparar a query que está dentro desta variável. Depois que preparar, atribua para uma variável result underline marcas. Tenho as marcas, posso executar a query, pego a variável cefrão result marcas e execute para executar. Depois que executar, eu tenho os registros. Se eu já tenho os registros, eu posso fazer a leitura. Isso daqui, a parte estática, eu comento só para ter. E agora eu cadastro ou posso listar o que está cadastrado no banco de dados. Abro o PHP, em seguida finalizo o mesmo, utilizo o laço de repetição para percorrer a lista. Toda vez que ele passar pelo laço de repetição, possui os dados de uma única marca e depois eu pego o que está dentro de result marcas. Para ler, eu utilizo o fetch e fetch. Só que ele está apresentando outra coisa. Ah, sim, faltou. Agora sim, fetch. Utilizo o PDO porque a conexão é PDO e fetch a sós para imprimir através do nome da coluna. E dentro deste while, eu posso imprimir agora
as opções. Eu pego esta opção como exemplo, dou um eco para imprimir o que está dentro e substituo aqui o aspas simples, finalizo com ponto e vírgula. Para imprimir, eu dou um extract primeiro em linha marcas, porque eu posso utilizar o nome da coluna como uma variável. Utilizo o extract. Quem segue os meus tutoriais já sabe que eu sempre utilizo esse extract, porque agora eu posso utilizar o nome da coluna como uma variável. Aqui a ID e também eu tenho o nome da marca. Pego o valor sendo o nome da coluna, nome marca. Retorno no navegador, atualizo, está listando todas as marcas que eu tenho cadastrada no banco de dados. Está ordenando ordem alfabética, aqui teste 1 e teste 15, porque 1 está na frente. Posso limpar a tabela para não ter tanta coisa. Seleciono, em seguida limpar, limpa, não haverá nenhuma marca, não tem nenhuma marca. E agora, o que eu faço? Eu cadastro uma nova marca. Se eu não preencher, deu o erro. Eu seleciono esta marca, depois que eu colar, eu cadastro, já vem pré-selecionado esta marca. Marca cadastrada. Agora eu quero cadastrar este veículo. Para cadastrar este veículo, além da marca, eu também quero cadastrar o nome. Para isso, venho na parte do Layout Form e no Layout Form, na parte do Grid, eu copio um campo. Posso pegar este campo address como exemplo e acrescentar aqui abaixo do form, neste local. Não será o input address, será modelo veículo e aqui também o ID modelo veículo. E o placeholder será modelo do veículo. Assim eu consigo auxiliar, indicando que o usuário deve preencher. Neste local é o modelo, o ID já coloquei, só falta o nome do campo. Name será modelo underline veículo. Eu preciso criar uma tabela para receber os dados, então venho no banco de dados, posso vir aqui na base de dados Selk e acrescentar nome da tabela, modelos. Eu coloco veículos, deixo 4 colunas, ok? Primeira coluna será o ID, esta coluna é auto-incrementa e também será uma chave primária. Depois eu tenho o nome do veículo, não, é modelo underline veículo. Como é que eu coloquei? Modelo veículo. Quero utilizar o mesmo nome da coluna. Será um varchar, 220 caracteres, e vai indicar para qual marca que pertence. Marca underline ID. É o nome da tabela no singular underline ID, indicando que é uma chave estrangeira. E no DB já é chave estrangeira. Se você quiser, pode implementar o relacionamento diretamente no banco de dados. Inclusive, eu recomendo que você faça isso. Conteúdo abordado no curso de PHP Developer. E posso cadastrar agora valores nessa tabela. Formulário eu já tenho, só conferir. Name, aqui tem um name? Não, eu não acrescentei o name no campo select. Acrescento name e o nome será, venho em estrutura, eu coloco o nome de marca ID, o mesmo nome da coluna. Nome do formulário, nome do campo e também tem o botão. O botão tem o cadastrar marca. Não é cadastrar marca. Aqui abaixo que é cadastrar... Não, alguma coisa está errada aqui. Cadastrar... Ah, não, esse botão é da janela modal. Está correto. Aqui, CAD veículo BTN. Ok. Posso ir no arquivo Custom e no arquivo Custom eu preciso receber os valores. Então, vai ser o formulário e também o botão. Copio isso daqui e aqui no final eu acrescento. Receber o seletor do formulário cadastrar veículo e abaixo também receber o seletor do botão cadastrar veículo. Qual é o nome do seletor? Agora sim, eu copio. Do botão é CAD veículo BTN. Altero o nome do seletor e altero o nome da constante.
nome do formulário, coloquei CAD veículo form, então aqui também é CAD veículo form. Estou recebendo os seletores, agora posso verificar, eu pego daqui, verificar se existe, depois se o usuário clicou, não recarregar a página, receber os dados, apresentar salvando, fazer uma requisição para um arquivo PHP, receber a resposta, em seguida eu tenho o else. Eu copio até o else e acrescento, somente falta fechar o else. Depois que eu fechar o else, eu também tenho que fechar esta chave. São essas duas chaves que devem ser finalizadas. Tem mais alguma coisa? Tem este daqui que eu esqueci. Então, tem o parênteses e a chave. Aqui internamente eu tenho a chave e depois o parênteses, ponto e vírgula para finalizar. Observe se você finalizou corretamente aqui. E vamos fazer as alterações. Se o usuário clicar no CAD veículo form, primeiro, se existe, se o usuário clicar, então não deve recarregar a página, quero receber os dados do formulário CAD veículo form, pego o nome do seletor, sendo a constante, recebo os dados, depois botão, eu coloco no botão CAD veículo btn salvando, depois eu faço uma requisição para um arquivo cadastrar veículo, preciso criar este arquivo, para facilitar eu pego cadastrar marca, Ctrl C, Ctrl V, altero o nome do arquivo para cadastrar veículo e vamos ver. Tenho a conexão com o banco de dados, recebo os dados, verifico se está vindo valores do campo modelo veículo. Então, acrescento aqui modelo veículo, necessário preencher o campo, como eu coloquei modelo. Então, aqui acima eu acrescento, necessário preencher o campo modelo, depois também faço a validação se ele selecionou, else if, selecionou o marca ID. Marca ID, altero aqui, necessário preencher o campo marca. Vamos testar se está funcionando esta validação. Eu posso testar, venho aqui no Custom, eu envio a mensagem do erro para MSG. Eu recorto e substituo neste local. Isso aqui eu apago, esta linha somente. Vamos ver se está funcionando. Dou um Ctrl F5, clico em cadastrar, erro, necessário preencher o campo modelo. Coloco o teste, necessário preencher o campo marca, seleciono a marca, deixo vazio, clico aqui, necessário o modelo. Está funcionando esta validação. Agora o cadastrar ainda não. Eu quero cadastrar na tabela, vai ser na tabela veículos, e essa tabela veículos recebe os valores na coluna modelo veículo e também vai ter o próximo sendo a marca ID. Pego o nome da coluna, esta coluna marca ID recebe o que estiver no link marca ID e preciso substituir aqui no bind param, indicando que a marca ID recorto e acrescento neste local. Este link marca ID recebe o que estiver em marca ID. É o que eu estou realizando a validação. Somente aqui não será marca, eu altero para modelo, pego, não é modelo, é veículo, pego esta palavra veículo, substituo, pego o primeiro, seleciono e clico Ctrl D. Ctrl D e Ctrl D. Substituir veículo, novamente, seleciono este, Ctrl D e isso já é o suficiente, somente isso, substituir. Preparei a query, substituí os links, executei a query, se conseguiu cadastrar corretamente, status true, apago isso daqui, eu só retorno o status e a mensagem. Marca cadastrada com sucesso? Não, é veículo cadastrado com sucesso. E na parte inferior, eu também substituo, é veículo não cadastrado. Não conseguiu cadastrar corretamente, retorna
mensagem de erro, quando conseguir cadastrar. Acho que aqui já é o suficiente. Custom, agora eu preciso quando conseguir cadastrar corretamente. Se conseguiu cadastrar corretamente, vou ter a mensagem de sucesso. Depois da mensagem de sucesso, eu preciso limpar o formulário. Pego este limpar para facilitar. Acrescento aqui abaixo. Depois eu tenho a parte do botão apresentar. Copio isso daqui e coloco aqui abaixo. Apresentar o botão, o texto cadastrar. Porque agora não é mais salvando. E substituo salvando pelo cadastrar. Já não está mais salvando. Já conseguiu fazer. Dou um Ctrl F5. Eu tenho algum registro no banco de dados. Procurar. Nenhum. Marcas. Eu tenho somente a marca 1. Audi. Veículos. Venho em veículos. Deixo no momento Audi. Coloco o modelo. Coloco teste 1 no momento. E clico em cadastrar. Veículo cadastrado com sucesso. Verifico no banco de dados. Procurar. Modelo do veículo. Teste 1. Marca ID. Somente não limpou o formulário. Porque eu não coloquei correto. Não é CAD marca form. É CAD veículo form. Preciso substituir no lugar correto. Dou um Ctrl F5. Agora será o teste 2. Marca essa marca. Tento cadastrar. Veículo cadastrado com sucesso. Esta mensagem, se você quiser ocultar após alguns segundos, abaixo há um link para você acessar um tutorial no qual eu apresento como ocultar a mensagem de erro ou sucesso. Este console posso fechar e retorno fazendo o seguinte. Eu quero cadastrar agora o teste 3, mas a marca não está aqui. Eu acrescento essa nova marca. Qual é a marca que eu havia colocado? É essa daqui. Copio e acrescento. Clico em cadastrar. Marca cadastrada com sucesso. Vamos ver. Verifico no banco de dados. Cadastrou e deixou pré-selecionado a marca que eu cadastrei. Legal. Clico em cadastrar. Veículo cadastrado com sucesso. Limpou o formulário e o Fiat não limpou. Este campo ele não limpou. Vamos ver no JavaScript. Vamos forçar para que ele limpe. Para isso, eu utilizo o select marca id.value. Se não quer limpar, agora vai limpar. Conferir, dou um Ctrl F5. Eu quero cadastrar uma nova marca e um novo veículo. Cadê a marca? Essa daqui. Pego a mesma. Quero cadastrar o veículo, algum veículo. Conferir qual é o último que eu cadastrei. O último veículo que eu havia cadastrado era o 3, então agora é o 4. Este veículo, ele pertence a uma marca que não está aqui. E agora, o que é que eu faço? Venho e posso cadastrar. Quando eu cadastrar, automaticamente já é pré-selecionado. Marca cadastrada com sucesso. Clico em cadastrar. Agora, apresentou a mensagem e limpou os dois campos. Verifico no banco de dados, nome do veículo e em seguida para qual marca que ele pertence. Marca 3, sendo a marca que eu havia cadastrado. Então, significa que está funcionando o nosso acrescentar uma nova opção no Select sem a necessidade de navegar para outra página. Eu simplesmente posso fazer tudo na mesma página. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.